Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. Na terça-feira da grande Semana Santa, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com os seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam um para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava encostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, inclinando-se a cabeça no peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão, passado no molho. Então Jesus molhou o pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreenderam porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisa para a festa, ou alguma outra coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois de Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E glorificar logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu for, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguireis mais tarde. E Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, vamos fazer uma rápida viagem no coração de Judas. Judas era uma ovelha muito perfeita do Evangelho, ou quase perfeita. Quero dizer que Judas era uma ovelha mais perfeita do Evangelho, é Judas. Engraçado, né? Perfeita no sentido de ser, olha, era um homem sempre teve uma amargura no coração, algo para criticar os outros sempre à parte. Um homem que não conhecia a doçura da gratuidade,
vivia com todos os outros, é dado a esta ovelha, não está satisfeita. Judas não era um homem satisfeito. Aparentemente, era um homem amargurado, era um homem que buscava satisfações. Em algumas coisas ele procurava se satisfazer. Então, parece contraditório chamar Judas de um homem perfeito, mas Judas procurou, hoje na passagem que estamos lendo, proclamando, melhor dizendo, ele foi perfeito, ele foi honesto, ele saiu e fez aquilo que estava no seu coração. Por quê? Porque com essa insatisfação de Judas, todo esse mau humor, essa procrastinação faz com que o diabo entrou no coração de Judas. Interessante que o pão molhado, né? Pão sempre sinal da Eucaristia. E o pão molhado no molho, já um sinal de Jesus que vai ser massacrado, sangrado. O diabo entra no coração de Judas para confirmar que Jesus vai para a cruz, que Jesus vai ser triturado. Amados irmãos, é importante perceber que um coração daquele homem que fugia porque era ladrão, ia por aqueles lados, para outros lados, luxuosos, ele fugia porque tem escuridão no coração, tem trevas no coração. Então hoje nós percebemos a personalidade de um homem que, pela sua angústia, pela sua história de dor, pelos seus interesses pessoais, ele não consegue conviver. De repente nós conhecemos pessoas assim, né? Pessoas amargas, pessoas insatisfeitas com a vida, sempre insatisfeito com a vida. Momentos de alegria é um momento pequeno, muito pequeno, porque logo, logo se debruça na insatisfação. Essa era a característica dessa ovelha, que perde a perfeição, que perde a alegria de conhecer Jesus, de entrar no coração de Jesus, de conhecer esse Jesus que é compassivo, esse Jesus que é misericordioso. Então, a passagem de hoje traz para nós esse olhar. E depois, o covarde Pedro, que com força disse: olha, eu vou contigo aonde tu queres que tu vá. Onde tu fores, melhor dizendo, onde tu fores eu vou. E aí Jesus diz assim: olha, tu vais comigo? Onde eu for, tu vais? Olha, daqui a pouco, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Jesus desperta a sinceridade do coração de Pedro. Judas foi sincero. Judas foi perfeito. Porque Judas fez o que o seu coração estava cheio. E, no entanto, Pedro não fez, por covardia, por medo, aquilo que o seu coração era cheio de amor por Jesus, de gratidão por Jesus, mas o negou 3 vezes. Não adianta ser Judas perfeito com o coração longe de Deus. Aqui não interessa essa perfeição.
Nós somos hoje chamados e convidados a ter o coração do covarde Pedro. Desse covarde Pedro, que diz que vai fazer uma coisa, mas tem medo. Mas tem um coração cheio de amor por Jesus. É o nosso coração covarde. Nosso coração covarde. Nosso coração que quer Deus, mas que no momento derradeiro, no momento que há de acontecer, nós iremos ser um Pedro que assume a fé. Por isso hoje, nessa terça-feira da grande semana, da Semana Santa, queremos renovar o nosso compromisso de deixar o nosso coração, abandonando a covardia e assumir a nossa fé. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos encoraja para vivermos a intensidade da nossa fé, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos dê a graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.